Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Vamos começar aí então nossa aula de hoje, falando um pouco sobre estrutura atômica. Nós vamos começar um tópico de estrutura atômica que vai durar algumas aulas daqui para frente. Eu vou chamar essa aula de aula 2, mas toda a continuação dessa matéria está dentro de estrutura atômica, então vamos ficar aí boas aulas falando sobre isso, sobre os diversos tópicos que permeiam aí a estrutura atômica. Especificamente, na aula de hoje, a gente vai falar de natureza ondulatória da luz, vamos falar de energia quantizada e fótons, e vamos falar um pouco de espectro de linhas e o modelo de Bohr. Então, a gente começa nesse ponto. O que está dito antes, né, o que está na ciência antes, como eu disse para vocês, isso fica a cargo de vocês revisarem, estudarem. Obviamente, isso não é cobrado aqui, tá? Mas é importante que vocês relembrem aí, até esse momento, o que foi discutido aí na ciência. Nós vamos começar falando da natureza ondulatória da luz. Muito do entendimento sobre a estrutura eletrônica dos átomos, ou seja, como que os elétrons estão dentro dos átomos, veio da análise da luz emitida ou absorvida pelas substâncias. Quando a gente fala de luz, vamos começar falando da luz que a gente mais conhece aí, que a gente tem mais domínio sobre ela, que é a luz visível. A luz visível, ela é um exemplo de uma radiação eletromagnética. E existem vários tipos de radiação eletromagnética aí na natureza. A gente tem o infravermelho, a gente tem ondas de rádio, micro-ondas, ultravioleta, raio-x, raios gama. Todos esses são exemplos de radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, a gente chama ela de energia radiante também. Por que energia radiante? Porque elas conseguem transportar energia pelo espaço. Então, radiação eletromagnética também pode ser chamada de energia radiante, e temos vários exemplos aí, como luz visível, infravermelho, rádio, micro-ondas, ultravioleta, raio-x e raios gama. Todos os tipos de radiação, eles têm algumas características em comum. Por um exemplo, todos atravessam o vácuo numa velocidade de 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. Fiquem atentos, porque eu acredito que antes daqui vocês tratassem isso dessa maneira, né? Imagino que vocês antes viam a velocidade da luz como 3 vezes 10 a 8. Aqui, pelos nossos cálculos, a gente vai adotar a aproximação mais correta, que é 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. E essa é a velocidade que a gente chama da velocidade da luz, e é representado pela letra C. Daqui em diante, nós vamos ficar muito atentos às unidades. As unidades definem essa disciplina. Muitas das vezes, eu vejo que um aluno chegou lá no final da química fundamental, perrengando para passar, por quê? Porque não consegue trabalhar com as unidades. Então, vamos ficar atentos às unidades. Então, a primeira constante aí que a gente tem que tratar e entender é a velocidade da luz, que é de 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. Duas coisas importantes. Primeiro, Raquel tem que decorar? Não. Quando são constantes, isso tem uma tabela na hora da prova, combinado? 2, eu tenho sempre que representar dessa maneira. Essa é a nova maneira da União Internacional de Medidas. Então, é metro, espaço inseparável. O que quer dizer isso? Já falo. Por segundos a menos 1. Ai, Raquel, eu gosto tanto disso aqui. Eu também, mas isso é old school, tá? A gente não usa mais isso. A gente usa agora metro, um espaço inseparável, segundo a menos 1. Eu sei que dá uma vontade louca de pôr um pontinho aqui, ó. Oxe, eu sei que dá, mas tá errado, combinado? É metro, espaço inseparável, segundo a menos 1. O que quer dizer espaço inseparável? Se eu estou escrevendo numa frase, isso é 2,998 vezes 10 a 8 metros. Opa, o segundo não deu, então ele foi para a linha lá de baixo. Errado, isso não pode. Combinado? É tudo numa mesma frase. Ou desce todo mundo ou sobe todo mundo. Por isso que é chamado de espaço inseparável. A gente nunca separa a medida da unidade. Então,
Entre a medida e a unidade também é um espaço separado. E entre as medidas, quando tem espaço, também é inseparável. Combinado? Então, vamos voltar. Todo tipo de radiação eletromagnética, ela atravessa o vácuo com essa velocidade, que é a velocidade da luz, de 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. Toda radiação eletromagnética, ela tem a característica de uma onda, parecida com essa onda que desloca na água, ou então aquela onda simples que é formada num ponto fixo, quando a gente coloca neste ponto fixo uma corda e faz algum tipo de vibração nessa corda. Essa corda forma uma onda que tem as mesmas propriedades que as radiações eletromagnéticas. Nós vamos falar um pouquinho aqui dessas características dessas ondas para a gente relembrar. Eu sei que são conceitos que vocês lembram bem da física, mas relembrar é viver. Vamos lá. Então, uma onda é periódica. Isso significa que um padrão de picos e vales se repete em intervalos regulares. Vamos só relembrar, aqui eu tenho uma onda, então, como aquela que eu desenhei ali atrás. O ponto de maior amplitude dessa onda é chamada de pico e o pico de menor amplitude é chamado de vale. Então, aqui é um vale e aqui é um pico. Lembrando que a distância entre o ponto central até o pico é chamado de amplitude. Essa amplitude do pico, ela é idêntica à amplitude do vale, porém com sinal algébrico contrário. Não existe uma amplitude negativa, né? É só a relação entre o ponto. Então, daqui para cima a gente chama de positivo e daqui para baixo a gente chama de negativo, ok? Muito bem. Lembrando que o pico também muitas vezes é chamado de crista. Um nome menos usado ultimamente, mas também é chamado de crista. Então, pico ou crista é o ponto da onda de maior amplitude e vale é o de menor amplitude. Lembrando, então, que o sinal algébrico tanto da amplitude do pico e do vale é igual, só que com sinais contrários. Então, vamos lá. A distância entre dois picos ou entre dois vales adjacentes é chamada de comprimento de onda. Então, a distância desse vale até este próximo vale é chamado de comprimento de onda e a representação desse comprimento de onda é lambda, ou seja, o símbolo de comprimento de onda é lambda. Vamos só adiantar aqui, daqui para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a medida internacional de comprimento é metro, ok? Então, geralmente, o comprimento de onda é medido em metros ou seus derivados. O número de comprimento de ondas completos, ou chamados de ciclos, que passam por um determinado ponto a cada segundo, é chamado de frequência da onda. Então, o número de voltas completas, né, ou ciclos por segundo é chamado de frequência. Número de voltas, né, então vamos chamar número de voltas, tem um quadrinho aqui que eu vou me lascar daqui a pouco. Sobre o tempo, o número de voltas é arbitrário, né, 1, 2, 3, 4, então não tem, esqueci a palavra, não tem unidade. E a unidade de tempo é segundos. Então, a gente pode dizer que a frequência é segundos a menos 1, ou também chamada de hertz, ou hertz. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente pode ver aqui, olha, duas situações diferentes. São duas ondas, né? Essas duas ondas, elas apresentam, aparentemente, a mesma amplitude, porém com comprimento de ondas diferentes. Essa onda tem um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda da onda aqui do exemplo A. O que a gente sabe é que quanto mais curto o comprimento de onda, maior a frequência da onda. Vamos só ponderar aqui que a frequência, o símbolo da frequência é a letra grega Ni, ok? Nossa, Raquel, mas lá na escola eu chamava isso de F. Beleza, mas aqui a gente vai usar a representação universal, que é Ni, ok? Que é esse Vzinho aí que representa a nossa frequência. Muito bem.
Então, essas são duas características muito importantes de uma onda para a gente, tanto a frequência quanto o comprimento de onda. Toda a radiação eletromagnética se move com a mesma velocidade lá no vácuo, que a gente já falou, que é a velocidade da luz. Assim, o comprimento de onda lambda e a frequência Ni, e a frequência da radiação eletromagnética estão sempre relacionados de um modo inverso. E eles se relacionam através da velocidade da luz. Então, quanto maior a minha frequência, menor o meu comprimento de onda. Toda vez que eu tenho relações inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, eu preciso de uma constante para que isso seja verdade. Essa constante é a nossa velocidade da luz. Então, todas essas frequências e esses comprimentos de onda estão relacionados no espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele mostra toda a radiação eletromagnética que a gente tem, que são aqueles exemplos que a gente viu, olha, raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-ondas e a frequência de rádio. Toda essa radiação eletromagnética está descrita aqui nesse espectro. Esse espectro fica lá também na hora das atividades, dos exercícios, porque é uma tabela que a gente vai consultar. A gente não tem que saber, por exemplo, que a frequência de rádio se encontra no comprimento de onda de 10 a menos 1 até 10 a 3, por exemplo. E nem que o micro-ondas está compreendido entre o infravermelho e a frequência de rádio. Então, isso fica lá como um dado de consulta também. Toda radiação eletromagnética, então, como é uma onda radiante aí, ela tem uma frequência associada e um comprimento de onda. E a frequência e o comprimento de onda estão relacionados com a velocidade da luz. Vamos conversar um pouquinho sobre essa velocidade da luz, sobre essa fórmula da velocidade da luz relacionada com a frequência e o comprimento de onda. Vamos lá. Então, a gente já viu lá atrás que a constante da velocidade da luz é igual a 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. A gente sabe que o comprimento de onda é a medida, a distância entre dois picos ou dois vales, e ele é dado em metro. E a frequência, a gente viu que ela é segundos a menos 1 ou hertz. São coincidentes, ok? São unidades que têm a mesma dimensão. Obviamente, se o meu comprimento de onda é em metros e a minha frequência é em segundos a menos 1, a minha velocidade da luz é dada por metro por segundo a menos 1. Muito bom. Vamos fazer um exemplo, então, para a gente tentar relacionar a frequência com o comprimento de onda. Um laser, então aqui está o exemplo 1. Um laser usado em cirurgias de olhos para reparar retinas descoladas produz radiação com comprimento de onda de 640 nanômetros. Então, primeira variação aqui de unidade. Gente, fique atento. Aqui está o pulo do gato do meu exemplo. Calcule a frequência dessa radiação. Então, vamos lá. A gente sabe até o momento que toda energia radiante se propaga no vácuo com a velocidade da luz e o comprimento de onda e a frequência estão relacionados por essa velocidade. A gente sabe que a velocidade da luz é 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. A gente tem uma informação que o comprimento de onda é 640 nanômetros. E qual é a frequência? Qual é a frequência dessa radiação? Simples, né? Aplicação de fórmula básica. Eu só queria fazer um comentário daqui para frente para a gente não se perder nisso. Essa é uma representação em notação de 10, né? Em potência de 10. A potência de 10, esse número que está antes da potência de 10, ele tem que estar compreendido entre 1 a 9. Uma vez que eu viro 10, ele já vira uma potência, ele já vira uma unidade lá na potência. Então, observem isso no cotidiano de vocês, né? Toda a representação de um número, de uma constante, de qualquer valor em potência de 10, esse número tem que estar compreendido entre 1 e 9, ok? Normalmente vocês vão fazer aqui uma prova virtual, né? Uma prova no Forms, uma prova no CIGA,
E aí, geralmente, os valores estão lá para marcar e só para comprovar por cálculo. Mas isso, quando a nossa prova é aberta, a gente perde muitos pontos com isso. Por quê? Porque não é uma notação científica correta. Combinado? Então, vamos lá. Eu dei meu comprimento de onda, eu quero saber minha frequência, e a única fórmula que eu tenho que correlaciona a frequência e comprimento de onda da radiação eletromagnética é a velocidade da luz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar as unidades. A gente acabou de ver que a unidade internacional do comprimento de onda, né, do comprimento, na verdade, é metro. E aqui eu tenho nanômetro. O que eu sei é que 1 metro é igual a 10 a 9 nanômetros. Então, fazendo uma continha muito rápida, eu tenho 640 vezes 10 a menos 9 metros. Lembrando, olha só, nossa, Raquel, mas aqui você não colocou na potência de 10. Não coloquei porque não é o resultado final, ok? Para título de cálculo, você pode fazer nos seus cálculos sem ajustar essa potência. O resultado final precisa ser em potência de 10, ok? Aqui foi só para facilitar, porque aqui eu mantive o meu 640 e fiz a transformação de nanômetros para metro. Nossa, Raquel, eu nem sabia que 1 metro era 10 a 9 nanômetros. Algumas transformações, gente, vocês vão ficar tão habituados a fazer que vocês vai absorver isso ao longo do semestre. Obviamente que também as principais passagens aí que a gente não está acostumado, vai estar lá na prova, na forma de um formulário. Então, vamos aplicar a fórmula. Então, eu sei que a velocidade da luz no vácuo é igual a lambda vezes ni, substituindo, né, o valor da constante é 2,998 vezes 10 a 8, que é igual a 640 vezes 10 a menos 9 metros vezes a frequência. Uma coisa importante aqui que eu tenho que falar, as unidades têm que cortar. Eu vou fazer as contas, depois eu trabalho com as unidades, ok? Outra coisa importante. Raquel, eu tenho usado a calculadora do meu celular para fazer conta. Gente, isso é um grande problema e vocês vão perder muito tempo com isso. Eu sugiro que vocês tenham uma calculadora científica, como essa aqui, tá? A calculadora científica acelera muito a vida de vocês. Essa calculadora científica, ela também é disponível em aplicativos do telefone, aí, ok. O próprio telefone tem a funcionalidade de você passar por uma calculadora científica. Isso no nosso mundo virtual, ok. No nosso mundo presencial, não, porque nenhum professor deixa usar o celular como calculadora na hora da prova, por motivos óbvios, né? Então, assim, o meu conselho é, compre uma calculadora dessa que vai ajudar muito na vida de vocês. Raquel, por enquanto eu vou ficar com o celular. Ok, mas saibam que na vida presencial, a gente geralmente não costuma permitir o uso de celular durante avaliações, certo? Então, vamos voltar aqui para nossas contas. Então, eu substituí, eu voltei a velocidade da luz pela substituição de 2,998 vezes 10 a 8 e o comprimento de onda que foi dado pelo meu exercício. Fiz as continhas, peguei 2,99 com 1.008 ali com ângulo vezes 10 a 8, dividido por 640 vezes 10 a menos 9. Achei uma frequência, então, de 4,68 vezes 10 a 14 segundos a menos 1. Por que segundos a menos 1? A velocidade da luz, a gente sabe que é metros por segundo, então tá aqui embaixo, metros por segundo. Quando eu dividi o comprimento de onda, o metro foi junto, e aí eu corto o metro com o metro, restando, então, segundo a menos 1. Ou então eu poderia facilmente colocar hertz aqui, ok? Muito bem. Vamos fazer um segundo exemplo. Uma estação de rádio FM transmite radiação eletromagnética a uma frequência de 103,4 MHz. Então, aqui, mais uma vez, alguém falou comigo? Fala um pouquinho mais alto, porque eu não estou te escutando. Ai, meu microfone está longe. Melhorou? Quem é? Melhorou. Quem é? Samantha. Samantha. Diga, Samantha. Volta rapidinho lá no exemplo que você estava resolvendo. Você tinha comentado que... Ai, como é que fala? O C ali tinha que ficar entre 1 e 9. Sim. Certo? Você transformou os 640
para depois fazer o cálculo ou você fez o cálculo com 640? Não, peraí. A sua pergunta é se aqui eu fiz a transformação primeiro e depois eu mudei para metro, é isso? Calma. O C, eu esqueci qual que é. Velocidade da luz. Isso, Esse aqui. isso. Tem que Sim. ficar de 1 a 9. Aí no comprimento de onda deu 640 vezes 10 a menos 9. Sim, Esse sim. 640 você reduziu para 6,40 para ficar entre 1 e 9 ou não? Não, eu deixei. Por quê? A pergunta tá me pedindo a frequência. Então, o resultado final, ele tem que estar na forma correta da anotação científica, certo? Aqui, eu vou fazer uma conta, então não há necessidade das contas intermediárias estarem dentro da anotação científica, porque senão você vai acabar perdendo tempo. Você vai perder tempo fazendo uma transformação, depois faz outra transformação, para chegar na sua transformação final. Então, ao longo da conta, você pode usar, porque, por exemplo, aqui, 640 é a mesma coisa que 6,40 vezes 10 a 2, concorda? Uhum. Vezes 10 a menos 9. Isso me dá 6,40 vezes 10 a menos 7 metros. Essa aqui é a notação correta científica, para 640 vezes 10 a menos 9 metros. Mas eu ia fazer mais uma continha, sendo que não é a minha resposta final. Então, não é necessário. O que é necessário é a sua resposta final estar na forma correta, ou seja, minha frequência, agora sim, ela está compreendida entre 1 a 9. Então, ok, está correta. Agora, as contas intermediárias é livre de espontânea vontade. Se você quiser deixar tudo bonitinho na forma de potência de 10, eu acho maravilhoso. Mas não é necessário, ok? Entendi. Eu achei que a gente tinha que transformar antes de fazer qualquer conta. Não precisa. A notação científica, as contas, na verdade, ela é só um método para você provar como você chegou no resultado. Você não tirou do sovaco, do WhatsApp, etc, né? Então, assim, as contas, elas são importantes para ver o raciocínio do aluno, para ver como que ele chegou naquela conta. Mas a resposta final é a que tem que estar realmente na forma de uma notação científica, tá? Obrigada. De nada. Muito bom. Então, vamos para o segundo exemplo. Uma estação de rádio FM transmite radiação eletromagnética a uma frequência de 103,4 MHz. Calcule o comprimento de onda dessa radiação. Só algumas considerações importantes. Raquel, eu escuto uma rádio que é 102.1, né? A famosa IBH-FM aqui de BH. Este ponto aqui, gente, é corriqueiro a gente falar 102.1. Mas isso é uma representação não brasileira, né? No Brasil, a gente representa isso como vírgula. Por isso que aqui está 103,4. Nos Estados Unidos é diferente. Por um exemplo. Para a gente, 1.000 é isso aqui. 0,00. R$1.000. Tô doidinha para ver R$1.000 na minha frente. R$1.000. Nos Estados Unidos, isso é representado assim, 1,000.00. Então, uma coisa super importante quando você comprar essa calculadora é você ver essa diferença. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. 0,00. Não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver o visor da minha calculadora? Sim. Sim, e está na representação dos Estados Unidos, né? Essa é uma representação da calculadora, tá? Então, assim, quando a gente vê o 1.000 aqui embaixo, ó, a gente fica achando esquisito, mas acostumem-se com isso, tá? Mas saiba que no Brasil é o inverso. Então, vamos lá. Então, vamos fazer nosso exercício. Gente, eu só estou, nesses exemplos, ajustando vocês para os próximos tópicos, que é muita conta, muita fórmula, representação científica, mudança de unidade, e isso tudo faz muita diferença na vida de vocês, na forma de relatório técnico, quando vocês estão fazendo disciplina lá na física, na matemática, tudo isso vai ajudar vocês. Vamos voltar, então. Calcule, ó, uma estação de rádio FM transmite radiação eletromagnética a uma frequência de 103,4 MHz. Calcule o comprimento de onda dessa radiação. Raquel, ela não está me pedindo, o exemplo não está me pedindo em metros, em nanômetros. O que eu faço? Quando não te pede a unidade, você pode usar a que você quiser. Nanômetros, metro,
quilômetro, o que você quiser. Mas lembrando que a unidade internacional é metro. Então, no geral, a gente apresenta em metro. Combinado? Porque a fórmula vai me dar em metro. Vamos lá. Então, a gente continua com a única fórmula que a gente viu até agora, que é a relação entre comprimento de onda e frequência relacionados com a velocidade da luz, que é igual a 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. Qual é o meu comprimento de onda, sendo que a minha frequência é 103,4 MHz. Então, primeira coisa, vamos trabalhar as unidades. A gente tem uma frequência de 103,4 MHz. É sabido que 1 MHz é igual a 10 a 6 Hz. Ou na verdade, né? 1 mega de qualquer coisa é 10 a 6 daquela qualquer coisa, tá? Um N, né? Um Nzinho é igual a 10 a 9 daquela qualquer coisa, tá? 10 a menos 9, ao contrário. Então, muito bem. Então, 1 MHz é igual a 10 a 6 Hz, ou seja, 103,4 vezes 10 a 6 Hz. Mais uma vez aqui, eu não fiz a transformação da unidade porque não é minha conta final, ok? Vamos aplicar a fórmula. Então, a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Substituindo a velocidade da luz por 2,99... Estou sempre comendo 8 aqui, tá? Mas na hora de fazer as contas eu faço com 8. 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo é igual ao meu comprimento de onda, que eu não sei qual é, vezes 103,4 vezes 10 a 6 Hz. Então, aqui, ó, já transformado, porque eu preciso estar na unidade internacional, que é Hz, que é equivalente a segunda menos 1. Então, passei a minha frequência para lá dividindo, e aí, então, eu tenho 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo sobre 103,4 vezes 10 a 6 Hz. Vamos cortar as unidades, segunda menos 1 corta com Hz, porque são coincidentes, eu vou achar meu comprimento de onda na forma de metro. Fazendo as contas, eu achei 2,90 metros. Esse é o comprimento de onda dessa frequência de rádio que foi apresentado no exercício. Muito bem. Então, agora a gente já sabe basicamente as propriedades básicas de uma onda. Então, a gente já sabe a frequência, o comprimento de onda, a gente já conversou um pouco sobre a amplitude, sobre a fórmula que relaciona o comprimento de onda e a frequência. E aí, agora a gente vai entrar em energia quantizada e fótons, né? Para a gente entender energia quantizada e fótons, a gente precisava daqueles conceitos ali de onda. Então, vamos lá. O modelo ondulatório da luz, que é esse que a gente acabou de ver, né, que a luz se propaga na forma de uma onda, ele explica vários aspectos do seu comportamento. Mas existem vários fenômenos que ele não pode explicar. A gente tem 3 fenômenos na natureza aí que não eram explicados por esse modelo ondulatório da luz. E são 3 fenômenos que foram muito importantes para a gente chegar até um modelo satisfatório. O primeiro fenômeno que a gente não conseguiu explicar com o modelo, né? Gente, é maravilhoso, né? Eu estou me colocando no ponto de Einstein, Planck, Bohr, quem sou eu, né? Vamos lá. O primeiro o primeiro fenômeno que não era explicado é a radiação do corpo preto, que é a emissão de luz por objetos quentes. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Não conseguíamos também explicar o efeito fotoelétrico, que é a emissão de elétrons a partir de uma superfície bem lisinha metálica, onde a luz incide. E eu também não conseguia explicar espectros de emissão. A emissão, que é, né, a emissão de luz a partir de átomos de gás excitados eletronicamente. Então, vamos falar um pouco desses 3 aspectos, desses 3 fenômenos, para a gente chegar, então, ao modelo de Bohr, que juntou todas essas explicações e conseguiu dar uma luzinha aí para a gente. E a pergunta que pairava no ar naquele momento é: como que essa radiação eletromagnética acaba interagindo com os átomos? Existe uma explicação para isso? Né? Então, o entendimento desses 3 fenômenos aí nos ajuda a entender a interação entre radiação eletromagnética e os átomos. Vamos começar falando, então, pelo primeiro exemplo ali, que eu não coloquei o título, que é a radiação do corpo preto. Aqui tem uma imagenzinha e já eu falo sobre ele. Então, quando os sólidos são aquecidos,
por exemplo, quando uma liga metálica é aquecida, ela emite uma radiação. O comprimento de onda dessa radiação depende da temperatura, ok? Isso a gente já sabe no nosso dia a dia. Qual é a relação da temperatura com a radiação? Existe alguma relação? Aqui a gente está vendo, olha, que a cor, em relacionada à cor e à temperatura, que a cor e a intensidade da luz emitida por um objeto quente, como essa aqui, aqui, notoriamente, a gente está vendo uma liga metálica, ela foi aquecida até o seu ponto de fusão, não sei se vocês lembram da aula passada, e a gente vê vários pontos com cores distintas, né? E a cor está diretamente relacionada com a temperatura. Aqui fala, né, como essa porção de aço fundido que depende da temperatura do objeto. Dependendo da temperatura, a gente tem cores diferentes. Então, qual é a relação da temperatura com essa radiação? Max Planck, então, foi quem conseguiu, pela primeira vez, relacionar isso. E ele falava o seguinte: a energia, ela pode ser liberada ou absorvida por átomos, apenas em porções discretas, múltiplas, de uma quantidade mínima, que ele denominou de quantum, que significa uma quantidade fixa. Então, ele quis dizer o quê? Um corpo, ele libera energia, ou ele absorve energia em quantidades fixas de energia, em quantidades discretas e múltiplas de energia. E essa quantidade fixa de energia, ele chama de quantum de energia. Através dessa racionalização de quantidade de energia absorvida ou liberada num corpo, surgiu a ideia de energia quantizada. Um corpo, então, só absorve e libera energia em quantidades fixas. E essa fórmula foi racionalizada por Planck, onde a energia está diretamente relacionada com a frequência daquela radiação. Como eu disse para vocês, qualquer unidade relacionada com a outra, ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ela tem que ter uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade, neste caso, é chamada de constante de Planck, pois foi Planck que introduziu essa ideia de energia quantizada. Ou seja, um corpo só vai absorver energia de determinada frequência. Essa constante, ele chegou ao valor de 6,626 vezes 10 a menos 34 joules segundos. Por que joules por segundo? Joules segundos, desculpa. Porque a gente sabe, vou colocar aqui, porque a gente tem que entrar na cabeça da gente as unidades. Unidade Internacional de Energia, joule. Unidade Internacional de Frequência, acabamos de ver, segundos a menos 1. Então, a constante de Planck é igual a energia sobre a minha frequência. A energia é joule, a frequência é segundos a menos 1, que segundos é esse? Isso é igual, então, a joule vezes segundos. Essa é a unidade da minha constante de Planck. Muito bem. Então, como a energia pode ser liberada somente em quantidades específicas, ou seja, quanto de energia, dizemos que essas energias permitidas são quantizadas. As regras de Planck sobre o ganho ou a perda de energia são sempre as mesmas se estivermos lidando com objetos do cotidiano ou sob microscópio. O que isso quer dizer? Essa regra de energia quantizada, ela vai para o mundo, né, para o nosso mundo no geral. Eu disse lá atrás para vocês, na primeira aula, se não me engano, que a química ela é subdividida em mundo macroscópico e submicroscópico. As regras de Planck valem para os dois mundos, né? Isso é verdade universal. O que difere aí é a massa, né? E daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá. Então, essas regras de Planck, elas funcionam da mesma maneira, tá? Para o mundo microscópico e o mundo macroscópico, que é o nosso mundo do cotidiano. Aqui do lado eu gosto dessa imagem demais da conta, essa é uma imagem do livro Química, Ciência Central, só não deixando de dar direito autoral, quase todas as imagens que eu coloco aqui é do livro Química, Ciência Central, que vocês têm acesso aí pela biblioteca virtual, ok? Aqui eu vejo uma ideia de energia contínua, é a ideia que a gente tinha lá atrás, quando a gente falava de onda, propaganda no espaço, a gente achava que a energia era contínua, que independente da quantidade de energia que eu jogo no corpo, esse corpo absorve aquela energia continuamente. Então, aqui essa é a ideia de energia contínua. Aqui eu vejo a energia potencial de uma pessoa subindo uma rampa e aumenta de uma maneira uniforme, né? A partir do momento que ele está subindo. Aqui eu já vejo um exemplo de energia quantizada.
Aqui, a energia de uma pessoa subindo degraus aumenta em etapas, de maneira quantizada. O que quer dizer? Essa energia contida aqui entre esses dois patamares, a gente não consegue acessar, vamos dizer assim. A energia quantizada é isso. São energias permitidas. Muito bem. À luz daquela teoria de Planck, Einstein resolveu, então, tentar explicar o efeito fotoelétrico. Só uma paradinha aqui para uma foto desses dois grandes cientistas. Aqui, Einstein do lado de Bohr, né? Eles aí num papinho descontraído sobre como justificar tudo no mundo, né? Mas tá aí uma fotinha dos dois. Também tirada do livro Química, a Ciência Central. Por isso que às vezes fica aqui 6 pontos alguma coisa, tá? Mas ignorem porque é do livro. Muito bem. Então, uma vez que já tinha um pouco falado sobre energia quantizada, né, que veio de Planck, Einstein tentou explicar o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Uma luz que incide em uma superfície de metal limpa provoca a emissão de elétrons dessa superfície. Então, eu tenho uma energia que está sendo incidida sobre uma superfície, geralmente, para que a gente observe essa emissão de fótons, a superfície tem que estar bem lisinha, bem polidinha. Quando a gente incide, né, uma determinada energia, uma energia radiante, sobre essa superfície, a gente observa elétrons sendo emitidos. Isso é chamado de efeito fotoelétrico. E como que explica isso? Né? Em determinadas energias radiantes não tem emissão de elétrons, e quando se aumenta a intensidade, o que acontece com essa energia? E isso foi que Einstein conseguiu explicar no efeito fotoelétrico. Então, o que Einstein disse é que é necessário uma frequência mínima de luz, né? E específica para cada metal. Ou seja, uma mesma radiação não é capaz de emitir essa quantidade de energia, não é capaz de emitir o que a gente chama de fóton, ok? Para que ocorra a emissão de elétrons. Então, vamos lá. O fóton, que atinge a superfície com a energia de Hni, que a gente acabou de ver lá atrás, que ele relacionou a energia radiante, né? A radiação radiante com essa fórmula. A energia que atinge aqui essa minha superfície é chamada de fóton, ok? E aí, essa quantidade de energia é capaz de causar uma emissão de elétrons pela superfície. Então, isso é chamado de efeito fotoelétrico. Um fóton incide sobre a minha superfície e acaba emitindo o elétron. O elétron tem energia suficiente para ir embora daquela superfície, daquele átomo, na verdade, né? De átomo da superfície. Então, Einstein assumiu que a energia radiante que atinge a superfície metálica se comporta como um fluxo discreto de energia, um fluxo de pequenos pacotes de energia. De quanto de energia? A mesma nomenclatura usada lá atrás. Cada pacote, né, semelhante a uma partícula de energia, é chamado de fóton. Então, esse pacote de energia que incide sobre a superfície do metal é chamada de fóton. Sob determinadas condições, né, de incidência, os fótons que atingem uma superfície metálica podem transferir certa quantidade de energia para que os elétrons possam vencer as forças atrativas que os prendem ao metal e, então, ser ejetado. Então, vamos fazer um exemplo aqui para tentar relacionar, então, essa energia com essa frequência, para ver como que elas estão relacionadas. Aqui no exemplo 3, fala o seguinte: um laser emite luz com uma frequência de 4,69 vezes 10 a 14 segundos a menos 1. Qual é a energia da radiação desse laser? Então, agora eu tenho aqui uma quantidade de frequência dada e quero relacionar com a energia. Simples, uma substituição de fórmula trivial. Então, vamos lá. Até o momento, eu sei que a frequência, o comprimento de onda de uma onda é relacionado pela velocidade da luz, desculpa, e que a energia daquela onda radiante está relacionada com a sua frequência através da constante de Planck. Vamos colocar as nossas unidades, as nossas constantes aqui para facilitar. Então, foi dado no exercício que a frequência é igual a 4,69, vezes 10 a 14 segundo a menos 1. Fácil, substituição de fórmula. Então, vamos lá. Qual que vai ser minha energia, então? Aplicação direta da fórmula.
Energia é igual a HNI, energia é igual a Planck vezes a frequência. Vamos substituir. A energia é igual a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 4 joules segundos, vezes a frequência, que é 4,69 vezes 10 a 14 segundos a menos 1. Observe que aqui não tem nem que trabalhar com unidade, porque já está tudo na unidade internacional. Conta simples de calculadora. Essa aí, até na calculadora do celular, pode fazer. Então, a energia é igual a 6,6 vezes 10 a menos 4 vezes 4,69 vezes 10 a 14. Eu achei uma energia de 3,10 vezes 10 a menos 19 joules. A gente vê que é uma energia muito baixa, né, gente? É um laser, ou seja, a energia de radiação desse laser é uma energia muito baixa. Então, quando comparada com a energia dos corpos do cotidiano, né, dos macroscópicos. Muito bem. Vamos para um segundo exemplo dentro daquele outro. Se aquele laser emite uma explosão ou um pulso de energia contendo 5 vezes 10 a 17 fótons de radiação, qual é a energia total desse pulso? Então, agora, eu dei ai, cadê minha caneta? Achei. Eu dei uma informação de que cada explosão ou cada pulso de energia tem 5 vezes 10 a 17 fótons de radiação. Qual é a energia total desse pulso? Vamos lá. Vou colocar minhas formulinhas aqui de novo. E aí, lá atrás, eu só copiei, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Eu só copiei a frequência, tá? A frequência dada no enunciado. Então, aqui todas as minhas fórmulas, aqui as minhas constantes, eu copiei a frequência que foi dada ali no exemplo anterior. Então, eu tenho todas essas informações. E tenho ainda a energia calculada no exemplo anterior. Então, vamos tentar pegar essas informações. Então, a energia relacionada a HNI é a energia de um fóton, a gente viu lá atrás, né? Que Planck deu a luz a essa ideia de que cada frequência está relacionada à energia através de sua constante e que era a energia de um fóton. A gente pode dizer 3 vezes 10 vezes 10 a menos 19 joules, que foi a energia que a gente calculou, está relacionada com um fóton, porque Planck que nos disse isso. Se eu estou dizendo que aquele laser, ele teve a cada explosão ou a cada pulso de energia, ele tem 5 vezes 10 a 17 fótons, qual é a energia total desse pulso? Fazendo uma conta, uma regra de 3 básica, 3,10 vezes 10 a menos 19 está relacionado com um fóton, 5 vezes 10 a 17 fótons, x, regra de 3 básica, esse vezes esse dividido por 1, é igual a 0,15 joules. Energia muito baixa aí no nosso cotidiano. Muito bem. Letra C. Se esse laser, esse mesmo laser, emite 1,3, agora uma outra situação hipotética de um laser, emite 1,3 vezes 10 a menos 2 joule de energia, eu nem precisava falar que era energia, gente, porque joule é unidade internacional de medida. Poderia falar assim, se o laser emite 1,3 vezes 10 a menos 2 joules, durante um pulso, agora ele está relacionado então com um pulso, quantos fótons são emitidos durante esse pulso? Vamos ver. Vamos colocar aqui as coisas de prática que a gente sabe. Eu gosto sempre de deixar à mão as informações que a gente tem, que a gente sabe, para relacionar, para que isso fique mais fácil. Vamos colocar ali as nossas constantes. Aí eu sei da minha frequência que foi dada, sei da energia de um único fóton que estava lá atrás. Então, agora vamos calcular. Então, a energia relacionada a HNI é a energia de um único fóton. Essa é a relação que a gente tem, porque a gente calculou isso lá atrás. Agora, se eu tenho 1,3 vezes 10 a menos 2 joules, né? Eu estou dizendo que um laser está emitindo nessa energia, quantos fótons estão relacionados? Conta simples, regra de 3 simples, eu sempre perco a canetinha, este vezes este, dividido por este, vai dar, então, a quantidade de 4,18 vezes 10 a 16 fótons. Então, quantos fótons são emitidos durante o pulso? 4,18 vezes 10 a 16 fótons. Muito bem. Vamos falar agora... deixa eu só concluir, desculpa, esqueci disso. Então, apesar da teoria de Einstein ter explicado o efeito fotoelétrico, né, ter quantizado essa ideia do efeito fotoelétrico e outras observações, porém, surge junto a explicação
da pergunta. Vamos lá. O fóton atinge, então, a superfície com HNI, então ele dá energia suficiente para que esse elétron seja emitido da superfície. Mas a luz é uma onda ou ela compõe-se de partículas? Essa é uma pergunta que ficava ali à luz ali daquelas indagações de Einstein e Planck. A luz, então, ela é uma onda ou ela compõe de partículas? De fato, a luz ela possui esse comportamento de onda que a gente acabou de ver e de partícula. Então, quando que a luz se comporta como onda e como ela se comporta como partícula? Macroscopicamente, né, ela se comporta como onda, mas ela consiste em um conjunto de fótons. A gente já discutiu isso. Atomicamente, observa-se propriedades de partículas. Então, depende de qual situação a gente está analisando. Isso é chamado de comportamento dual. Então, ora a gente tem um comportamento de onda, ora a gente tem um comportamento de partícula. E isso vai nos ajudar a entender um pouco dos espectros de linhas que gera, então, o nosso modelo de Bohr. O espectro de linha é o nosso terceiro fenômeno que não era explicado pelo simples modelo ondulatório da luz. Para a gente falar um pouquinho sobre esse espectro de linha de Bohr, vamos voltar então. O trabalho de Planck e de Einstein, que a gente acabou de ver, eles abriram caminho para a compreensão de como os elétrons são distribuídos nos átomos. Começou-se, então, a conversar sobre essa ideia de como esses elétrons estão dentro do átomo. Aqui de novo a fotinha, porque achei que ela deveria estar aqui de novo. Bohr, então, propôs uma explicação do espectro de linha, outro fenômeno que ainda os cientistas ainda não tinham ideia lá no meu século XIX. Vamos começar, então, falando de radiação monocromática, então, e policromática, para a gente entender um pouco esse espectro de linha. Quando a gente fala de radiação monocromática, é uma energia radiante que emite um comprimento de onda, como um laser, que a gente acabou de ver ali atrás, a gente falava, né? Um laser de comprimento de onda tal, um laser de frequência tal. Então, ela é uma radiação monocromática, ela está naquela determinada frequência, naquele determinado comprimento de onda. Já a policromática é uma energia radiante que produz radiação com diferentes comprimentos de ondas, como as nossas lâmpadas comuns e as estrelas. Então, vamos lá. O espectro, né, o que gera um espectro? Ele é produzido quando a radiação, né, radiação proveniente de tais fontes, como, por exemplo, a luz e as estrelas, é separada nos comprimentos de ondas que a constituem. O arco-íris de cores resultante desse processo, que contém todos os comprimentos de onda permitidos ali, é chamado de espectro contínuo. Então, aqui vamos ver um exemplo de um espectro contínuo. Aqui eu tenho uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela é policromática. Quando eu passo isso por uma fenda e coloco sob um prisma, eu vejo, então, a formação de um espectro, que mostra todos os comprimentos de onda possíveis para aquela fonte de luz. Isso é chamado, então, de espectro. Aqui a gente está vendo um espectro contínuo, ou seja, todos os comprimentos de onda do visível sendo contemplados. Porém, nem todas as fontes de radiação produzem um espectro contínuo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma situação de alta voltagem, como esses tubos aqui, esses tubos são tubos de vidro, com diferentes gases sob pressão reduzida, ou seja, eu coloco o gás dentro de um sistema fechado, eu diminuo a pressão daquele sistema e aplico uma alta voltagem, o que eu observo é que gases emitem diferentes colorações de luz. Nessa imagenzinha aqui, eu tenho a emissão atômica de neônio e de gás hidrogênio. Quando uma corrente elétrica, como eu disse para vocês, alta voltagem, atravessa diferentes gases, como, por exemplo, neônio e hidrogênio, estes emitem luz com cores características. Gente, vocês estão aí? Deu um pico de luz aqui em casa. Caiu a internet ou tá todo mundo aí? Estamos aqui. Ok? Estamos aqui. Ok. Muito bom. Bom que eu tomo uma aguinha enquanto isso. Quantas horas? Não perco a 11h40, Jesus amado. Passa muito rápido a aula. Então, vamos voltar. Então, a gente agora está falando do nosso espectro contínuo, espectro de linhas, né? A gente viu lá atrás que, por exemplo, quando a gente coloca a luz e a gente passa isso por um prisma, a gente vê todo o espectro contínuo, todos os comprimentos de onda possível. Porém, quando eu coloco alguns gases
específicos sobre uma alta voltagem, baixa pressão, eu vejo que cada gás gera uma cor diferente de uma emissão. A gente vê uma coloração diferente para cada gás. Como que a gente vai explicar isso, então? A luz gerada, né, de tais tubos, né, a partir desses gases, quando atravessa um prisma, o espectro consiste em apenas alguns comprimentos de onda, diferente daquele contínuo. Cada linha colorida nesse espectro corresponde à luz com um dado comprimento de onda. Então, se a luz fosse contínua, eu veria todos os comprimentos de onda possível aqui. Quando eu pego aquela luz emitida pelo hidrogênio que a gente viu lá atrás e pelo neônio que a gente viu lá atrás, a gente vê só apenas algumas linhas dentro desse espectro. Ou seja, esse espectro não é contínuo. Esse espectro é chamado de espectro de linhas. Apenas algumas linhas ali estão compreendidas naqueles comprimentos de ondas específicos. Aqui o neônio, eu já vejo algumas linhas, mas ainda assim também não é contínuo, é ainda um espectro de linhas. Como explicar esse espectro de linha? Balmer foi um dos estudiosos, porque a gente tem a ideia, né, gente, quando a gente fala assim, espectro de Bohr, quando a gente fala assim, é constante de Planck, quando a gente fala, essa equação de Einstein, a gente pensa que é uma coisa tão individual, né, que Einstein estava lá no seu cantinho estudando, ou que Bohr estava lá sozinho, isolado, mas não, né, é tudo um conjunto das teorias. Muito desses modelos é uma série de cientistas que uniram ideias para formar um único modelo, uma única teoria. Geralmente um leva o nome, mas, obviamente, nada nessa vida se faz sozinho, né? Inclusive a ciência. Então, eu gosto de sempre falar os nomes dos não famosos, como Balmer, Lima. Aposto que vocês nunca nem ouviram falar esses nomes, mas são cientistas que ajudaram a entender o átomo de hidrogênio, por exemplo. A gente hoje sabe como que funciona a estrutura atômica devido a diversos cientistas que a gente não conhece o nome. Então, Balmer é um desses cientistas, ele observou que os comprimentos de onda das 4 linhas do hidrogênio, ou seja, o hidrogênio só tem 4 linhazinhas básicas aqui, encaixa em uma fórmula muito simples. Quando eles descobriram que essa fórmula simples coincidia com o espectro de linhas do hidrogênio, foi um grande avanço para a ciência. Essa é a minha fórmula que correlaciona esses espectros de linha. Ou seja, o comprimento de onda daquela radiação está relacionado com uma constante, onde eu tenho esses n são números inteiros e pequenos e bem definidos. Essas duas mudanças, ou seja, quando eu saio desse n para esse n, está relacionado com esse comprimento de onda. A gente já vai falar sobre essa fórmula melhor. Essa constante é chamada de constante de Heisenberg, que foi outro cientista que nos ajudou a entender um pouco sobre esses espectros de linha. E tem um valor de 1,096776 vezes 10 a 7 metro a menos 1. Por que metro a menos 1? Aqui são quantidades inteiras e bem definidas, como cada linha, aqui eu chamo de linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, que daqui a pouquinho vocês vão entender que linhas são essas. Então, é uma unidade arbitrária, ou seja, não tem unidade. Aqui eu tenho 1 sobre metro, que é meu comprimento de onda, ou seja, a minha constante é metro a menos 1. Muito bem. Então veio Bohr, né? Bohr, para explicar esse espectro de linha de hidrogênio, ele assumiu que os elétrons nos átomos de hidrogênio movem-se em órbitas circulares. Então, o primeiro postulado de Bohr foi que esses elétrons estavam ali em órbitas circulares em torno do núcleo. Ele fundamentou, então, em 3 postulados o seu modelo atômico. Primeiro, que apenas órbitas com certos raios. Mais uma vez, né, certos raios, certas energias, energia quantizada, correspondem a energias específicas, são permitidas ao elétron em um átomo de hidrogênio, ou seja, a energia dentro daquele átomo não é contínua, né? Ela, mais uma vez, ela é quantizada. Um elétron nessa órbita encontra-se um estado de energia que é permitido, ou seja, ele só está ali porque energeticamente é permitido para ele. E a energia, ela é emitida ou absorvida pelo esse elétron apenas quando o elétron muda de um estado de energia permitido para o outro. E essa energia é emitida ou absorvida na forma de um fóton, que a gente já está sabendo que tem a energia dada por H.
Então, o modelo do átomo de Bohr, ele pode ser representado por isso, né? Quando eu olho para esse diagrama de energia, gente, eu estou vendo um modelo atômico. Quando eu olho para esse diagrama, eu estou vendo o modelo de Bohr. Então, agora, tudo que aquilo que a gente pensa lá atrás sobre átomo, etc., até o dado momento, eu posso representar o meu átomo dessa seguinte maneira. Os meus elétrons, a energia dos meus elétrons, eles são representados, a energia é representada por esse diagrama. Então, vamos lá. Esse diagrama tem coisas super importantes para a gente. Isso aqui nos diz muito sobre o modelo de Bohr e eu vou destrinchá-los com vocês. Aqui, a energia é dada em eletronvolts, tá? Mas aí não faz diferença, é só a gente converter joules em eletronvolts, mas aqui está em eletronvolts. Aqui eu tenho esses N's que a gente viu ali lá no espectro, por exemplo, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, e este N super importante aqui, que é o N do infinito. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre ele. Lembrando que o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron, né? Então, o elétron, quando ele está ali naquele nível de menor energia, ele é chamado de estado fundamental. Então, quando o elétron está no seu estado de menor energia, ali, ele é chamado de estado fundamental. Quando este elétron se encontra em outro estado, que não é o estado fundamental dele, isso é chamado de estado excitado. Então, todos os estados acima do estado fundamental é chamado de estado excitado. Observem que aqui eu tenho um ponto super importante, que é esse N igual ao infinito. Esse N igual ao infinito quer dizer que o elétron não pertence mais ao átomo, ele já não está mais dentro do átomo. Por isso que a energia do elétron em relação ao átomo equivale a zero. Então, este é um ponto super importante aqui do gráfico para a gente, esse ponto, a energia é igual a zero, N é igual a infinito, e isso corresponde que o elétron não está mais no átomo. A Raquel está falando que o elétron tem energia zero, observe, a energia do elétron em relação ao átomo. Naquele átomo, aquela energia do elétron é igual a zero, porque quer dizer que ele não está mais naquele átomo, ok? Muito bom. Então, Bohr também calculou as energias dessas órbitas, né, correspondente às órbitas permitidas para o átomo de hidrogênio. Ele chegou numa fórmula muito fácil, que é energia é igual a constante de Planck. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa energia negativa aqui. É a constante de Planck, a velocidade da luz, a constante de Heisenberg, vezes 1 sobre n ao quadrado. Este n ao quadrado, vou voltar aqui só para a gente conversar sobre isso. Esse n é o número do meu estado, ou estado fundamental, ou estado excitado. Nós vamos dar um nome para ele agora. Uma coisa importante sobre a energia negativa, que eu quero conversar com vocês. Se o elétron está dentro do átomo, e ele lá, quando ele tem energia igual a zero, ele está fora do átomo, as energias têm que ser menores do que zero. Para ser menor do que zero, ela é negativa. Nossa, que energia negativa? Não, energia negativa no nosso mundo aqui não existe, ok? É apenas um sinal algébrico para dizer que ela é menor do que, ou seja, que aquele elétron está num nível de menor energia, ou seja, não está fora do átomo, e então ele é negativo, ok? Não é que a energia é negativa, é em relação a N igual a infinito, essa energia ela é menor. Vamos voltar. Então, a gente já sabe que H é a constante de Planck, já estamos careca de saber, que é 6,626 vezes 10 a menos 34. A velocidade da luz, 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a constante de Heisenberg. Opa, esse Hzinho aqui é subscrito, desculpa. Que é igual a 1,096776 vezes 10 a 7 metros a menos 1. Tudo isso aqui é constante. Estão juntando todo mundo, eu fico com menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, vezes 1 sobre n ao quadrado. Então, eu posso resumir isso assim. Bohr calculou, então, que a energia permitida às órbitas é igual a menos 2,187, tem um setzinho aqui que eu não coloquei ali, vezes 10 a menos 18, vezes 1 sobre n ao quadrado. O que é esse n? Ah, muito esperta você. Deixa eu só apagar aqui, gente. N é um dos primeiros números quânticos que a gente tem que lembrar dele daqui para frente, que é chamado de número quântico principal. N pode apresentar, então, valores inteiros, então, N vai de 1 a infinito, como a gente acabou de ver. E ele é chamado de número quântico principal.
Cada órbita permitida, cada órbita permitida corresponde a um valor diferente de N. Ou seja, dentro desse espectro aqui que a gente viu, que é o espectro pro modelo de Bohr, a energia que consiste, por um exemplo, entre N igual a 2 e N igual a 3, ou seja, toda essa quantidade de energia intermediária não é permitida. O que isso quer dizer? Ou o elétron está aqui, ou o elétron está aqui. No meio, ele não pode estar. Esse é o meu modelo de Bohr. Duas coisas importantes. Quando um elétron está aqui, no N igual a 1, e ele quer passar para o meu estado excitado de N igual a 2, eu tenho que absorver energia, porque eu estou passando, por exemplo, de menos 218 vezes 10 a 20 joules para uma quantidade perto aqui de 100. Então, eu preciso absorver energia. Então, quando eu passo de N para 1 para N igual a 2, eu preciso absorver energia. Se esse elétron está no estado excitado e ele quer voltar para o meu estado fundamental, ele tem que liberar essa energia. Geralmente, ele vai liberar na forma de fótons. Ele libera essa energia, esse pacote de energia contínuo, liberando, então, a energia para voltar para o seu estado fundamental. Então, muito bem. Como eu disse lá atrás, esses são chamados de estados excitados. Essa transição vamos começar aqui pelo outro, de N igual a 1 para N igual a 2, a variação de energia é maior do que zero, porque eu preciso absorver energia. Então, o fóton, ele é absorvido. Quando eu estou passando de N igual a 2 para N igual a 1, a variação de energia é menor do que zero, então há uma emissão de um fóton. Então, vamos lá. Então, no seu terceiro postulado, Bohr partiu do princípio de que o elétron pode mudar de uma órbita permitida para outra, somente em órbitas permitidas, absorvendo ou emitindo fótons, cuja energia radiante corresponde exatamente da diferença de energia entre as duas órbitas. Ou seja, a variação de energia da primeira mudança aqui, que eu vou chamar de N igual a 1 para N igual a 2, é exatamente a energia final menos a energia inicial. A energia final nada mais é que a energia no estado N igual a 2, menos a energia no estado N igual a 1. Ou seja, para eu saber quanto que eu preciso de energia para passar de N igual a 1 e N igual a 2, é só usar aquela formulinha lá atrás. A gente vai fazer exercício sobre isso, tá? A energia do fóton, ou seja, do fóton, deve ser igual à diferença entre esses dois estados, a variação de energia. Então, como eu disse, a variação de energia, energia final menos energia inicial, menos aquela constante, que é 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, vezes 1 sobre n final ao quadrado, menos 1 sobre n inicial ao quadrado. Quando a gente vê que a variação de energia é maior do que zero, esse fóton foi absorvido, ou seja, eu tive que absorver energia para excitar esse elétron, né? Então, a energia do fóton é igual a N, que é igual à variação de energia. Quando eu tenho uma variação de energia menor do que zero, como a gente falou, esse fóton ele é emitido com a energia do fóton igual a N, só que aqui tem que dar valor negativo. O que eu falo com todos os meus alunos é, a gente não tem erro. Você fez a conta, você sabe que você está passando para um nível quântico, por exemplo, fundamental, N igual a 1 para N igual a 3, e a sua variação de energia deu negativa, apaga e faz de novo, porque tem uma coisa errada. Porque essa energia, esse valor de energia, está me dizendo mais que o número matemático, está me dizendo sobre um fenômeno que está acontecendo dentro do átomo. Então, se eu estou partindo do estado fundamental, subindo para qualquer outro nível, eu preciso ter uma variação de energia positiva. Agora, se eu estou num estado excitado, passando lá para um estado fundamental, ou um estado excitado de menor energia, eu tenho que ter uma variação de energia negativa. Deu positivo, apaga tudo e faz de novo. Eu sou do tipo de apaga tudo e faz de novo. Não vai conferir continha, não, porque a gente geralmente não consegue ver o nosso erro. Né? Quando eu falo assim, vamos supor, numa aula, estou dando aula aqui, eu coloco 2 vezes 2 é igual a 5. Dificilmente a gente consegue ver o erro. Alguém tem que falar, ó, Raquel, você colocou uma continha aí errada. Se não, eu vou levar até o final da aula que 2 vezes 2 é igual a 5. Tem um erro, né? Um erro muito comum, um ato falha aí muito comum. Então,
Quando a conta der errado, apaga tudo e faz de novo, combinado? Vamos lá. Então, vamos tentar ver o que o modelo de Bohr estava nos contando, então, até o momento. A gente viu que o modelo de Bohr foi bom para explicar o espectro de linha do átomo de hidrogênio. Ele conseguiu explicar porque eu só tinha 4 raias ali, né? Porque eu só tinha 4 linhas, porque eram aquelas linhas permitidas, eram as órbitas permitidas. Cada comprimento de onda daquele equivale a um número quântico principal daquele espectro de linha, né? Mas, muito bom, o modelo de Bohr foi excelente, mas ele não conseguiu explicar o espectro de átomos polieletrônicos. Quando eu falo assim, espectro de átomos polieletrônicos, a gente pensa, nossa, estou falando lá do telúrio, que tem número atômico 52. Não, o modelo de Bohr não explica nenhum hélio, que tem número atômico 2, ou seja, 2 elétronzinhos juntos ali. Esse modelo é falho para explicar átomos polieletrônicos. Então, a gente vai passar aí muito tempo da vida explicando esses átomos polieletrônicos. Não consegue explicar também por que o elétron que tem uma carga negativa não se choca com um núcleo de carga positiva, porque da onde eu vinha, tenho certeza de onde vocês vieram também, toda carga positiva atrai uma carga negativa. Então, eu tenho um núcleo com uma massa considerável ali de carga positiva, e no primeiro nível ali eu tenho um elétron. Por que esse elétron não choca com o núcleo se eu tenho uma carga positiva atraindo uma carga negativa? Uma explicação que o modelo de Bohr não conseguiu me dar. Além disso, ele tem um problema na descrição do elétron como uma pequena partícula que circunda o núcleo, né, em relação a essa órbita. Então, o modelo de Bohr foi sensacional, ele conseguiu explicar, né, o nosso espectro de linhas, já à luz da teoria de Planck e de Einstein, mas ainda não consegue definir ainda o átomo como um todo, somente o átomo de hidrogênio. Mas vamos deixar aqui bem claro que o modelo de Bohr, ele postulou duas coisas importantes. Os elétrons são encontrados em certos níveis discretos de energia, e até hoje a gente sabe disso, e a gente considera isso, né? Os elétrons são encontrados em níveis discretos de energias e permitidos, descritos por números quânticos, né? Então, a gente já viu o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, que vai de n igual a 1 até o infinito, sendo que infinito é quando o elétron já não está mais no átomo. E há uma energia envolvida na transição de um elétron de um nível para outro. Então, isso aí são coisas importantes, sabidas no modelo atual, que foi aproveitado do meu modelo de Bohr. Para a gente fixar muito essas fórmulas, essas energias, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui o exemplo 4. Além de Balmer, não sei se tem outros, mas eu acho que não. Além de Balmer, outros cientistas, Além de Balmer, outros cientistas estudaram algumas transições espectrais para o átomo de hidrogênio. Como eu disse para vocês, como Lyman. Lyman estudou as transições que vão de n maior ou igual a 2 para n igual a 1, ou seja, n igual a 2, 3 e 4 até n igual a 1. Calcule em qual região do espectro eletromagnético a transição n igual a 3 para n igual a 1 situa. Então, vamos lá. Então, quais são as informações que eu tenho? A única informação que eu tenho é a transição, concordo, de n para 3 para n igual a 1. Antes da gente fazer conta, vamos tentar avaliar aí essa transição. Como eu disse, vamos pôr aqui do nosso ladinho tudo que a gente sabe sobre essas formas. Eu sei que a constante a velocidade da luz relaciona com o comprimento de onda e a frequência, e a energia ali igual a H. Aqui está o meu diagrama de energia, só coloquei para ficar fácil para a gente ver a minha transição. Desconsidere as energias que estão em electrovolts. Eu quero saber a linha Joule, porque eu preciso colocá-la dentro do meu espectro eletromagnético através do comprimento de onda. Uma coisa importante, Raquel, eu poderia pegar este valor dado aqui, diminuir esse valor dado aqui, porque é a variação de energia, passar isso para Joule, poderia, tá? Mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer passo a passo, como se a gente não tivesse um espectro ali conhecido. Então, tá. Então, o meu elétron, observe que a elétron mais bonitinha é uma semiceta, tá? A gente vai representar elétron agora assim, como uma semiceta. Nossa, mas eu acho tão mais bonitinha essa cetona aqui, Raquel. Sim, mas a representação universal de spin eletrônico é uma semiceta. Então, sei lá, você está lá no Japão, você vai colocar uma semiceta lá dentro de um contexto químico, obviamente, ou físico, um spin eletrônico. Então, esse spin, esse elétron,
Ainda a gente não sabe o que é spin, então esse elétron está ali com N igual a 3, no meu nível de energia N igual a 3, e ele vai passar lá para N igual a 1. Não sei nada dessas contas, a única coisa que eu sei é que eu preciso ter uma energia liberada, porque para passar de um estado excitado para um estado fundamental, eu tenho que liberar energia. Deus me ajude que eu tenho uma tela nova agora. Ah, eu já tinha feito, olha, ó. Então, eu vou ter uma liberação de energia quando eu passo de N igual a 3 para N igual a 1. Lembrando que Bohr me deu uma fórmula para isso. Ele fala que a energia de cada estado é relacionada com essa constante de 2,18 vezes 10 a menos 18, vezes 1 sobre n quadrado, onde n é o meu estado, do meu número quântico principal. Então, vamos lá. Vamos fazer conta. Agora é conta, gente. Agora, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, nas próximas aulas a gente vai basear em conta, em cálculo. Tem que ter uma calculadora aí do lado, tá? Diz que se conselho fosse bom, a gente não dava em dia, mas o meu conselho do dia é: volta à aula, mais tarde ela vai estar disponível no YouTube, ou até mesmo aqui no chat do Teams. Volta à aula em cada exemplo, refaça os exemplos sem olhar a tela. Olha só o enunciado e tenta fazer, para vocês treinarem os cálculos. Ah, Raquel, não gosto de repetir o que eu já vi, não. Beleza, abre o livro do Química Ciência Central, deve ter mais de 30 exercícios sobre isso. Inclusive, já tem uma lista de exercícios para vocês também sobre isso, tá? Quem achar pouco pode fazer os exercícios do Química Ciência Central. Mas a lista de exercícios está bem completinha, com muitos cálculos para vocês. E eu quero falar sobre ela também daqui a pouquinho. Então, tá. Então, eu tenho aqui todas as minhas fórmulas, né? Velocidade da luz, energia, de um fóton, energia para o átomo de hidrogênio de Bohr. Então, vamos calcular. Então, a gente precisa, primeiro, calcular a energia de cada nível, depois fazer o cálculo da variação de energia e relacionar a energia com o comprimento de onda, porque eu quero saber em qual região do espectro eletromagnético essa transição se apresenta, né, se situa. É o seguinte, primeira coisa, eu poderia fazer a variação de energia de cara? Pode, eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou colocar uma tela em branco aqui e mostrar como que eu faria isso. Aqui eu vou calcular N igual a 3, N igual a 1 e fazer variação de energia. Por quê? Porque eu quero fazer essa conta várias vezes para que vocês tenham isso claro na cabeça de vocês. Raquel, tô com a manha já, vou fazer direto a variação de energia. Beleza. Aqui eu vou fazer passo a passo, mas fiquem à vontade aí nos exercícios para fazer direto. Então, vamos lá. Vou calcular a energia para N igual a 3. A energia é a minha formulinha lá de Bohr, menos 2,18 vezes 10 a menos 18 joule, vezes 1 sobre N ao quadrado. Substituição, N é igual a 3, então, a constante vezes 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9. Então, a energia é de menos 2,42 vezes 10 a menos 19 joules. Usem calculadora. Vou calcular N igual a 1, a mesma fórmula. Energia é igual a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 sobre 1 vezes 1 sobre N ao quadrado. Substitui, então, o N fundamental lá, N igual a 1 ao quadrado, 1 dividido por 1 é energia, menos 2,18 vezes 10 a menos 18. Sem mistério. Agora volta ali, vamos calcular a variação de energia, ou seja, energia final menos energia inicial. Raquel, que fórmula é essa? Esse não é fórmula não, gente. Na vida a gente é assim, variação de velocidade. Velocidade final menos inicial. Variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Variação de energia. Energia final menos energia inicial. A energia final, a gente sabe que é energia N igual a 1. A inicial, N igual a 3, porque foi meu enunciado que disse isso. Variação de energia é igual a energia para N igual a 1, menos a energia de N igual a 3. Variação de energia é só substituir, ó. Peguei essa energia aqui, N igual a 1. Que beleza, não tá chegando lá. N igual a 1 e N igual a 3. Observem os sinais, né? Aqui a energia é negativa, porque está dentro do átomo, então a energia é negativa. A energia final, então, menos 2,18 vezes 10 a menos 18, menos com menos, né? Então, aqui vai ter uma diferença de sinal, menos com menos é mais. Variação de energia, menos 1,94 vezes 10 a menos 2. Graças a Deus, a energia deu negativa. Tinha que dar negativa, porque para passar daqui para cá, a energia tem que ser liberada.
Não é porque deu negativo também, que vocês têm que ficar felizes, não. Volta e faz a conta. Combinado? Volta e faz a conta. Deixa eu só abrir uma tela em branco aqui e mostrar como que faz direto. Deixa eu pegar aqui uma tela em branco. Ai, não. Que eu não tô vendo, achei. Tela em branco. Vamos lá. Continha, hein? Olha, canetinha. Variação de energia é igual à energia final menos a energia inicial. A variação de energia é igual à energia final, que é energia de N igual a 1, menos a energia de N igual a 3. A variação de energia é igual a menos. Deixa eu fazer genérica, tá? Vou colocar aqui N final e N inicial para mostrar a fórmula e depois só a aplicação da fórmula. Vai ser menos 2,18 vezes 10 a menos 18 vezes 1 sobre N final ao quadrado. Menos 2,18 vezes 10 a menos 18 vezes 1 sobre N inicial ao quadrado. Aqui a gente tem em comum a minha constante, eu vou colocar a variação de energia é igual. Eu vou colocar a constante em evidência, vezes 10 a menos 18, abre parênteses, aqui sobrou 1 sobre N final ao quadrado, menos 1 sobre N inicial ao quadrado. Cuidado que eu tenho duas maneiras. Se eu coloco mais aqui em evidência, aqui fica menos, aqui fica mais, mas como eu coloquei o menos aqui, fica dessa maneira, ok? Aí eu posso vir aqui direto, né? Essa aqui é a minha fórmula. Eu posso colocar direto. Então, a variação de energia é igual a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 sobre 1 sobre N final ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 1 sobre N inicial ao quadrado é 3 ao quadrado, isso é igual. A variação de energia é igual a menos 2,18 vezes 10 a menos 18 vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre 9, isso é igual. Vou fazer, hein? Deus nos ajude que dê a mesma, né? Menos 1 dividido por 9. Vou fazer aqui, quem tiver calculadora faz aí, beleza? 2,18 menos 18. Menos 1,93 vezes 10 a menos 18 joules. Quanto que deu lá, gente? Vamos lá, que deu 1,93. Vamos lá. 1,94 aqui, só aproximação, porque aqui deu 1,937, eu só coloquei 93, mas a aproximação é 1,94. Ok? Ah, Raquel, eu quero fazer pela fórmula direta. Beleza, eu quero fazer pelas duas fórmulas. Beleza. Faça do jeito que vocês quiserem, desde que faça e esteja correto, fique à vontade. Beleza, eu achei energia, mas Bulufas, o enunciado não está me perguntando isso, ele está me perguntando qual a região do espectro eletromagnético a transição citou. Para eu lembrar, meu espectro eletromagnético está em frequência, está em comprimento de onda. Então, vamos usar a nossa formulinha para relacionar energia e comprimento de onda. A gente sabe que energia e comprimento de onda está relacionado com energia é igual a HNI, porque a frequência está relacionada com o comprimento de onda, segundo essa fórmula. Vou substituir 1,94 vezes 10 a menos 18. Peraí, Raquel. Você tinha me dito que a transição dá uma energia negativa, mas eu não posso fazer a conta com energia negativa. Aquele valor negativo me mostra uma variação de energia negativa. Me mostra que eu estou liberando energia. Não existe energia negativa, tá? A energia, a não ser em centros esotéricos aí. A energia aqui é um valor positivo em joules, ok? Então, a conta aqui tem que ser positiva. Aí, vocês me tacam negativa aqui, acho tudo errado. Então, fiquem atentos a isso. Aquele sinal negativo está me mostrando a variação da energia, se ela foi absorvida ou liberada, mas o valor da energia é sempre positivo. Então, a energia está aqui, a constante de Planck está aqui, tudo tabelado, vezes a minha frequência.
A frequência calculada, então, é 2,93 vezes 10 a 15 Hz. Faz as contas aí na calculadora depois. É o seguinte, como que eu relaciono, então, frequência com comprimento de onda? Utilizando a velocidade da luz. Substituição simples, 2,998 vezes 10 a 8, que é igual ao comprimento de onda, vezes 2,93 vezes 10 a 15. Acabei de achar aqui em cima, né? Só substituição. Meu comprimento de onda é igual a 1,02 vezes 10 a menos 7 metros. Só algumas considerações que tá aí esquisitas. Aqui parece que tem um espaço, não pode ter não, hein? É copiado, aqui parece que tem um espaço, não pode ter. Aqui também parece que tem um espaço, que parece que não pode ter. E aqui também não pode ter esses espaços, não. É 1,02 vezes 10 a menos 7 metros, ok? Ou seja, o comprimento de onda é 102 nanômetros. Estava aqui, tudo bem. 102 nanômetros. Então, espera aí, gente, eu tenho que achar o espectro eletromagnético aí. Então, 102 nanômetros, onde que está essa transição? Aí você tem duas opções. Esse espectro eletromagnético aqui, ele me dá os dois, olha que maravilhoso. Ele me dá tanto em comprimento de onda, em metros, tanto quanto a frequência. Fica a seu critério. Às vezes, alguns espectros só estão em comprimento de onda, outro comprimento de onda, outro somente sobre a frequência. Aqui você pode olhar onde você quiser. Vamos olhar aqui primeiro pelo nosso comprimento de onda. Como aqui está em metros, vamos olhar em metros, que é da ordem de 10 a menos 7. Não tem dúvida. Na região de 10 a menos 7 metros, eu estou na região do ultravioleta. De fato, a série de Lyman, ela é uma série estudada só na região do ultravioleta. Então, estamos corretos. Ah, não, eu quero olhar em relação à minha frequência. Minha frequência dá 10 a 15 Hz. Então, aqui 10 a menos 4, 10 a 16, então tá bem aqui, 10 a 15 na região do ultravioleta. Então, calcule em qual região do espectro eletromagnético a transição se situa. Ela se situa no ultravioleta. Muito bom, achamos o que a gente procurava. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu conversar sobre a natureza ondulatória da luz, a gente viu quais são as propriedades dessas ondas eletromagnéticas, vimos a energia quantizada de fótons, discutimos o fenômeno do corpo quente, fenômeno fotoelétrico, espectro de linhas e modelo de Bohr.